Olá, eu sou Kiri Miyazaki, sou especialista em tingimento com índigo japonês. Esse trabalho no Japão se chama Aizome. É um trabalho que da semente à panela de tingimento leva 1 ano para ficar pronto. Mas hoje a gente não vai falar sobre as técnicas do Aizome. A gente vai falar sobre ressignificação, sobre este momento que a gente está vivendo agora e que é um momento desafiador para todos nós. Quando eu tinha 17 anos, toda a minha família foi morar no Japão e eu não queria ir, eu fui de contragosto. E quando eu morei 3 anos lá, e quando eu voltei para o Brasil, eu não tinha boas memórias desses 3 anos que eu morei no Japão. E quando as pessoas me perguntavam, eu falava que eu não queria mais, nunca mais estar lá. É um problema quando a gente tem memórias ruins de algum evento e que você não faz as pazes, que você sempre vive de mal ou que você, quando lembra, se sente mal. Então, eu vou dar dicas, tentar compartilhar com vocês como que eu fiz para me sentir bem falando disso, como que eu fiz para que isso ficasse em paz, como que eu construí essa ponte em relação a essas memórias. Bom, quando eu estava na faculdade, eu tive aulas de superfície têxtil e a minha professora tinha um trabalho do semestre que a gente tinha que trabalhar alguma modificação no tecido. Então, eu comecei a pesquisar nessa época plantas que davam pigmentação para tecido. Foi assim que eu cheguei no índigo e, estudando o índigo, eu acabei chegando numa cidade no Japão que tinha uma cultura gigantesca sobre o azul. Então, depois que eu retornei ao Japão para aprender o tingimento azul, foi a forma que eu encontrei de ressignificar, de dar uma nova chance para aquele lugar, um novo olhar. Então, quando eu desci no aeroporto, eu tentei olhar para aquele lugar que faz parte da minha ancestralidade com um olhar de contemplação, de turismo até, porque quando eu fui para lá eu sabia que eu ia morar. Então, naquele segundo momento, eu estava num lugar como um espectador, né? Então, um olhar de contemplação, de amor e de afeto. Além disso, eu quero compartilhar também algumas coisas desse livro, que é um livro, eu não estou fazendo propaganda do livro, assim, do tipo, não tenho nenhum vínculo, né, com nem a editora, nada disso, mas é um livro que chama Ikigai, e que é um livro super simples, é um livro que é fácil de entender, e vai um pouquinho, vai ao encontro desse momento que a gente está vivendo. São ferramentas que a gente pode usar para se fortalecer. Então, Ikigai é a razão de ser. Eu já li esse livro e é muito importante a gente ter uma razão, que é essa razão que por que a gente acorda todo dia e levanta da cama, né? E isso não é uma coisa que está externa, não é, eu levanto porque eu tenho que trabalhar, eu levanto porque eu tenho que alguma coisa. É uma coisa que, independente do que acontecer, você vai levantar da cama. Então, para mim, por exemplo, são as minhas plantas, principalmente o índigo, não é só o meu trabalho, né? Então, independente da situação, por exemplo, neste momento eu não estou dando aula presencial aqui no sítio por conta da quarentena, mas as plantas, a planta ela não espera, né, a quarentena passar. Então elas têm que ser colhidas, né? Então, independente de qualquer coisa, essa é a minha razão de levantar, né? Então, o que é para cada um de nós? É muito pessoal, né? Pode ser porque você pinta, porque você borda, porque você canta,
é muito pessoal mesmo, né? Então, o que é essa razão de ser? E aí também tem a questão do tempo das coisas, que quando eu cheguei aqui no sítio, a primeira coisa que eu queria fazer era plantar índigo. Então eu cheguei e semeei nas sementeiras as sementes de índigo japonês. Só que existiam muitas outras coisas para ser feita aqui no sítio. A casa precisava ser limpa para a gente poder organizar nossos móveis. O entorno tinha que ser tratado, o solo tinha que ser tratado. E foi a pior germinação que eu fiz na minha vida, assim. E aí eu entendi que existe o tempo certo, né? Por isso que cada planta, a germinação é feita numa época. Por exemplo, o índigo ele é semeado na primavera. Agora a gente vai plantar batata, porque o tempo da batata é no inverno, no frio, né? Então, tudo tem seu tempo, né? Aí, outra coisa, nós temos o controle. A gente não controla nada, assim, a gente acha que a gente controla, a gente não controla nada. E aí também foi nesse momento dessa semeadura que não tive muito sucesso. Eu semeei e estava uma semeadura super ruim. E aí cada hora eu fazia uma coisa, tentando controlar a germinação para ter melhor resultado, né? E aí o momento que eu entendi que eu já tinha feito tudo o que eu tinha que fazer, eu já tinha colocado as sementes na terra, eu já estava aguando, então não havia mais nada do que eu pudesse fazer. Então eu simplesmente coloquei no chão, né, transplantei, claro, liguei a irrigação todo dia e entreguei para o universo, porque eu já tinha feito tudo o que eu tinha que fazer. E no momento que eu entendi isso, as plantas ficaram maravilhosas. O índigo cresceu e foi incrível. Bom, outra coisa que eu vou trazer para vocês é estar presente. A gente, com a questão tecnológica, com essa instantaneidade que a internet trouxe para as nossas vidas, que tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas que são um pouco ruins. A gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu também sou assim, né? Eu trabalho com muitas abas abertas no computador, eu sou multitarefa. Mas alguns momentos, e isso a gente tem que fazer, é uma prática, né? Algumas coisas é bom estar presente, né? E como a gente faz isso? Uma das práticas que ajuda a presença é a meditação, né? É um exercício para você estar presente e traz muitos outros benefícios, como essa questão de que é muito difícil você estar no controle, né? Então, isso também ajuda nesse momento que nós estamos vivendo, que a gente está reaprendendo a viver, né? Então, a meditação, existem várias práticas meditativas, né? Eu não sou professora disso, né? Então, não me habilito a estudar. Existem outros profissionais muito mais qualificados para dar dicas, né? Mas a meditação, ela é uma prática que ajuda a diminuir a ansiedade, a estar presente e com isso, fazer uma tarefa de cada vez, né? Então, essas foram as dicas para esse momento que a gente está reaprendendo a viver. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado. E foi um prazer. Muito obrigada.